Pensem, meus amigos. O que de fato é o pecado original? Resposta simples: o pecado original é a transgressão da lei espiritual. Espera aí. Mas os seres humanos não são capazes de transgredirem a lei espiritual, pois tudo que está registrado nas Escrituras é lei de mandamento carnal. Isso significa que os seres humanos são capazes de transgredirem apenas as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais. E se isso é verdade, então o primeiro Adão não cometeu o pecado original. E sendo nós descendentes do primeiro Adão, isso significa que nenhum de nós nascemos debaixo do pecado. E se isto é verdade, então deve haver algum registro bíblico testificando a respeito desta verdade. E pasmem, é óbvio que há. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, disse Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. E no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, acrescentou Jesus: Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Agora, pasmem novamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 16, afirmou Jesus: Ai de vós, guias cegos. E acrescentou Jesus, através do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 14 e 16: Deixai-os, eles são guias cegos, guiando outros cegos. Jesus afirmou que todas as pessoas são cegas. E disse Jesus que os cegos não têm pecados. Neste caso, nós somos descendentes do primeiro Adão. O primeiro Adão se encontrava cego lá no Éden e sem pecado. Ou seja, os filhos da carne nascem sem pecados. E isso significa que somente os filhos de Deus é que nascem debaixo do pecado. Ou seja, somente os descendentes do segundo Adão. Somente o segundo Adão é que abriu os olhos. Somente o segundo Adão se tornou pecador. E isso significa que você precisa nascer de novo para se tornar um pecador. Você ainda não entendeu este mistério, meu amigo? Veja bem, Saulo de Tarso não era pecador, mesmo perseguindo a igreja e perseguindo a Cristo. Ele se tinha por justo. Mas quando Saulo nasceu de novo, então ele se tornou pecador. Prova disso é que Paulo afirmou: Eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Isto só ocorreu quando Paulo havia passado pela transformação do novo homem. E quando Paulo passou pela transformação do novo homem, disse ele: Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Espera aí. Isso significa que era Cristo que estava pecando através de Paulo? Bingo, meu querido amigo. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, acrescentou Paulo: O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Por acaso o Senhor dos céus não é Cristo? Bingo, meu amigo. Isso significa que somente o segundo homem, que é o próprio Cristo, é capaz de cometer o pecado original. Por isto, repito mais uma vez para você entender este mistério. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39, está escrito: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam. É Cristo que comete o pecado original, abrindo os olhos do homem. Pois uma vez que os olhos do homem se abrem, ele passa a se reconhecer não mais através do corpo, senão através do Espírito. E o Espírito é de Cristo. Então, Adão se torna pecador quando o pecado original é realizado por Cristo. Pois é Cristo que abre os olhos do ser humano para o ser humano se tornar conhecedor do bem e do mal. O único que é conhecedor do bem e do mal é Deus. Por isto, ao se tornar como Deus, o homem se torna pecador, pois somente Deus é quem peca. Somente Deus que peca contra a carne. Veja bem, meu amigo, você não entendeu este mistério? No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24, está escrito: Ele levou sobre si os nossos pecados. Quando exatamente Cristo levou o pecado? Quando disse exatamente Paulo: Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E disse Paulo após isto: Eu mesmo não compreendo mais o meu próprio modo de agir. Quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Ou seja, antes Paulo fazia o bem, mas quando o Espírito de Cristo despertou na carne, Paulo disse: Eu mesmo não compreendo mais o meu próprio modo de agir. Paulo se tornou pecador somente quando Cristo despertou na carne, pois somente após isto Paulo se tornou conhecedor do bem e do mal. Está tudo ao contrário. Para um cego de nascença poder ver,
Primeiro precisa se realizar um milagre da parte de Deus, e quem realiza o milagre da parte de Deus é Cristo. E este milagre é descrito nas Escrituras como o pecado original. O pecado original é realizado por Cristo quando ele abre os olhos do homem. O primeiro homem, ele não nasce em pecado. O primeiro homem nasce cego. Essa é a descrição de Adão lá no princípio do Éden. Você nasceu cego. Cristo veio ao mundo para abrir os seus olhos, pois o que ocorreu com Adão deve se repetir com você. Prova disso é que no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 4 e 5, disse Paulo: condenou Deus o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez você não tenha compreendido este mistério. Condenou Deus o pecado na carne, mas disse Paulo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O pecado foi condenado no homem espiritual, não no natural, pois o pecado é condenado naquele que enxerga. O único que é capaz de ver é o homem espiritual. O pecado, sim, foi condenado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Qual é a justiça da lei? Bom, que o pecador deve morrer. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 13, disse Paulo: pois o pecado operou em mim a morte para o bem. Espera aí. O pecado operou a morte em Paulo para o bem? Bingo, meu querido amigo. Por isso que Cristo veio abrir os olhos dos homens, para que esses se tornem pecadores, pois através do pecado é gerada a morte. E a morte é justamente algo bom para o homem, pois é através da morte que é removido o velho homem. O velho homem precisa morrer, e o velho homem só morre através do pecado. Por isso, Deus abre os olhos dos seres humanos. É Cristo que peca, não o homem, meu amigo. O pecado original é realizado por Cristo, pois somente Cristo é capaz de abrir os olhos do homem. É Cristo que peca. É por isso que é Ele que morre em nosso lugar. É Cristo que transgride a lei espiritual, transformando a carne em espírito e o espírito em carne, pois é o verbo que se torna carne. É o verbo que transgride a lei espiritual. Tornando-se carne, ele transgride a ordem espiritual. A lei espiritual é transgredida por Cristo, transformando a carne em espírito e o espírito em carne. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, está escrito: se fossem cegos, vocês não teriam pecado. Cristo veio ao mundo exatamente para realizar o pecado original através do homem, pois o homem não pode cometer este pecado, pois este pecado é a transgressão da lei espiritual. O pecado de Cristo, sim, o pecado é de Cristo, mas quem morre é o homem. Como assim, Darley? Agora, novamente, tudo ao contrário, tudo ao reverso? Sim. Mas por quê? Simples, porque o homem é o cordeiro, o velho homem é o cordeiro de Deus. O velho homem veio à existência para ser sacrificado, para ser estabelecido segundo o seu lugar. No antigo pacto, o homem pecava, mas era um animal inocente que morria. Assim, é Cristo que transgride a lei espiritual, mas é o velho homem que morre, meu amigo. A lei é santo mandamento justo e bom. Sim, disse o apóstolo Paulo, repito mais uma vez, livro de Romanos, capítulo 7, versículo 13. Pois o pecado operou em mim a morte para o bem. O pecado original é santo, o pecado original é justo e bom. Nada tem a ver com algo que você está fazendo através do seu corpo. Estamos falando do pecado original que é realizado por Cristo. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 13, disse Paulo: pois o pecado operou em mim a morte para o bem. E no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, disse Paulo: e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte. Está vendo? Cristo aniquilou a morte, mas a morte entrou através do pecado. O pecado operou a morte em Paulo para o bem. Só há uma maneira de Deus remover o velho homem, e é através da morte. Mas a morte só entra através do pecado original que é realizado por Cristo, pois o pecado original é abrir os olhos dos seres humanos, para que estes passem a se reconhecer não mais através do corpo, mas sim através do Espírito. Somente os filhos de Deus é que pecam. Não os filhos da carne. Os filhos da carne são cegos, são incapazes de discernir o bem do mal. Quando você se tornar conhecedor do bem e do mal,
Então você irá pecar e desta forma você irá morrer. Então será removida a mentalidade da carne e só a partir de então será estabelecida a consciência do Espírito de Cristo. Pensem e reflitam sobre isso. E até o próximo vídeo, meus amigos.